Pensamento e Vida, obra do Espírito Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos aqui novamente nesse encontro tão precioso que o nosso querido Emmanuel nos prestigiou através desses conhecimentos. Você, seu Ronaldo Moraes e eu, e vamos seguir em frente. Bom dia, muita paz, e vamos hoje à reflexão de mais uma mensagem de Emmanuel, do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A mensagem 22, culpa. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. E o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse lado, é por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando moralmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências, encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoas e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. A esse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica.
A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento que, alentado no espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento, tão imediato quanto possível, de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. É por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. O perdão sem limites. Olha, esse finalzinho do último parágrafo foge um pouquinho da questão do capítulo de hoje, que é culpa. Mas se nós fizéssemos aqui uma reflexão sobre o perdão sem limite, posso dizer com toda tranquilidade, muitas pessoas se libertariam de correntes psíquicas que se prendem, que se amarram, que se autoflagelam. O perdão é importantíssimo para toda a vida. Inclusive, Jesus colocou no Pai Nosso. Nos deu a consciência e, ao mesmo tempo, o compromisso de perdoar. Mas fica essa reflexão e vamos voltar para o nosso tema de hoje, que é culpa. A culpa que nós sabemos, né, Sr. Ronaldo? A culpa, ela pesa. Eu, às vezes, vejo pessoas dizerem assim, eu me arrependo só do que não fiz. Eu fico um pouco sensível quando eu ouço isso, porque eu me arrependo de muita coisa que eu fiz. Coisas que, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu não faria, que faz parte. Então, eu respeito, mas eu não entendo quando alguém nunca se arrependeu de nada que fez. Será que você sempre acertou, né, em todas as suas escolhas? É uma reflexão para todos nós. Então, a culpa, ela precisa vir com a tomada de consciência e, ao mesmo tempo, a vontade verdadeira de acertar. Se eu errei, eu vou reconhecer o meu erro e vou tentar ajustar da próxima vez. Se necessário, eu vou pedir perdão. Se necessário, eu vou me retratar. Mas a culpa, ela tem que ser passageira. Ela precisa ser transformada. Mas vamos aprofundar mais na lição que Emmanuel nos traz aqui, que só a primeira frase do primeiro parágrafo já nos dá uma luz do que ele quer nos trazer hoje. Ele fala, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentido da culpa. Ou seja, Emmanuel está nos dizendo que nós temos um dever. O que falamos, por exemplo, no estudo da semana passada? Se você voltar lá, por sinal, o título do estudo era Dever, que nós até brincamos, falamos que é colaboração. Se eu tenho um dever, é através desse dever que eu vou dar a minha colaboração para a sociedade, para a humanidade, para as pessoas. Então, se eu dou essa colaboração através do meu dever, se eu não entrego esse meu dever, eu sinto o quê? Culpa. Então, que essa culpa que algum momento eu possa sentir, que ela não fique apenas pesando, mas que esse peso, essa consciência da culpa, seja o combustível e a energia que eu preciso para me mover na direção do meu dever.
Ô Hugo, muitas vezes, quando no MAP nós fazemos atendimento fraterno, ouvimos muito o sentimento de culpa. O sentimento de culpa, até reforçando o que o Hugo colocou, todos nós, quando temos o sentimento de que erramos, daí o sentimento da culpa, também temos a oportunidade de refletirmos o erro para começar a trabalhar, a tirar de nós o sentimento da culpa. Erramos, faz parte. Se nós não errássemos, não estaríamos no mundo de provas e expiações. Sim. Estaríamos... O erro faz parte do processo. Né? Isso. Agora, é importante, nós, para combater este sentimento de culpa, nós temos que refletir e recomeçar aonde erramos, consertando, vamos colocar assim, o erro e tirando de nós esse sentimento de culpa. Sim. Não é? Só trabalhamos assim. Que o sentimento de culpa, como falamos ainda há pouco, ele tem que servir para alguma coisa. Ele não é um pet que nós vamos ficar alimentando e cuidando dele. É um sentimento que ele precisa vir para a nossa reflexão e, consequentemente, a ação e a atitude. Se eu errei, eu vou reconhecer o meu erro. E muitas pessoas falam assim, tem que ter humildade para reconhecer. Eu acho que o reconhecimento do erro, ele está mais no campo da sabedoria do que da maturidade. Por quê? Quando nós, ou melhor, do que no campo mais da sabedoria do que da humildade. Porque quando eu erro e eu reconheço o meu erro, e eu sei que só através do reconhecimento e do reparo do meu erro eu vou aprender, eu vou evoluir, eu vou prosperar emocionalmente, moralmente, então eu nem preciso de humildade para reconhecer o erro, eu preciso de sabedoria. E se vier, claro, com humildade também vai estar ótimo. Mas que os nossos erros, pontuando mais uma vez para deixar super claro, que os nossos erros não venham para nos esmagar, que eles venham para nos provocar reflexão, consequentemente nos ensinar através da nossa atitude. Isso. E muitas vezes nós erramos procurando fazer o correto. Sim. É uma situação, não é? Sim. E é aquelas pessoas que erram propositadamente. Sim. Prejudica o outro. Quando nós erramos no intuito de fazer o certo, a gente eu errei aqui por isso. Retoma o caminho para não errar naquele momento. Mas o erro sempre nos traz a reflexão, porque só com o erro nós evoluiremos desde que reflitamos e aceitemos o nosso erro e procurar consertá-lo. Não é isso? As falhas fazem parte da nossa vida. As falhas são partes integrantes do processo que em cada momento nós vamos cometer as nossas falhas. Mas que nós possamos fazer essa caminhada com mais leveza, com mais sabedoria, com mais maturidade, com mais amor, com mais tranquilidade, com mais fé e, consequentemente, mais esperança. Eu brinco sempre, você sabe que eu adoro frases, eu brinco sempre dizendo assim, olha, falhou, está falhado, e não se falha mais nisso. Né? Então, que as falhas elas sirvam como aprendizados, para que não se cometa o mesmo erro. Todos nós podemos errar, mas vamos procurar errar menos e, de preferência, não cometer os mesmos erros. Hugo, tem uma passagem no Evangelho, quando Jesus está crucificado, que à direita tem o que denominou-se o bom ladrão. Né? E ali ele fala para Jesus o seguinte: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino hoje. Eu vejo naquela frase o recomeço para aquele espírito culpado, vamos dizer assim, não é? Como é o tema que estamos abordando. Porque ele reflete os erros e ele não pede a Jesus, ele diz, lembra-te de mim. Perfeito. Não é? Isso é um exemplo bom para nós. Perfeito. E Jesus, como sempre, acolhedor, claro, nosso grande mestre, não perde a oportunidade, mesmo ali com toda a dor, todo o tormento, tendo vivido momentos
de muito sofrimento em todas as esferas, ele, com muito amor, ele diz: em verdade eu vos digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E segue em frente. Isso. Mas olha, o vídeo está acabando e os estudos estão apenas começando. Veja, reveja, reflite, compartilhe e em breve estaremos aqui em Sermão. E sempre agradecemos esse nosso encontro em nome do nosso Mestre Jesus, no nosso caso, o nosso irmão Emmanuel. Agradecemos sua audiência, Nos encontraremos muito em breve. Até logo.